tudo bem? Nós vamos conversar um pouco agora sobre o Livro dos Espíritos e como ele surgiu. Em que ano foi feita a primeira edição? Importante contextualizar aquele momento cultural, histórico, político e religioso que viveu a França e Paris e o mundo quando Allan Kardec, ou melhor, o senhor Hippolyte Léon Denis Rivail, entrou em contato com as manifestações dos espíritos. E isto ocorreu por conta de um fenômeno muito interessante que naquela época tornou-se muito comum. Era o fenômeno das mesas dançantes e girantes. Algo impressionante, as pessoas não conseguiam entender como aquelas mesas pesadas, apenas com o toque de mão das pessoas que estavam em torno dela, e algumas vezes sem nem tocar com as mãos, elas se erguiam, giravam e dançavam ao sabor da vontade de alguma coisa, de algum efeito que ninguém naquele momento conseguia captar e deduzir. Apenas entendiam que ao aproximarem-se em um determinado dia e horário daquelas mesas, naquelas reuniões em grandes salões, as mesas movimentavam-se, giravam-se e, acreditem, respondiam perguntas. E foi assim que o Sr. Fortier, um amigo pessoal de Hippolyte Léon, precisou convidá-lo para conhecer esses fenômenos. E ele, como era já naquele tempo um professor, um pesquisador, um cientista, o Sr. Rivail, ele entendia quase de tudo. Naquele tempo era muito comum a formação diversificada, genérica, mas que ele, ao mesmo tempo que se aprofundava em determinados estudos, como professor da língua francesa e com livros publicados, ele também enveredava pelos estudos da medicina, da história, do magnetismo, da cultura geral. E foi com esse espírito de pesquisador que ele assistiu às primeiras reuniões na casa e com a médium Carolina. Ali ele pôde assistir a alguns fenômenos dessa natureza e mentalmente se perguntava, como eu gostaria de falar com Sócrates ou com algum outro espírito da história das filosofias, e assim inquirir, perguntar a eles como era esse fenômeno, como esse fenômeno poderia acontecer. E em uma dessas reuniões, o Sr. Rivail perguntou se podia fazer uma pergunta às mesas. Gostaria de evocar o espírito de Sócrates, segundo Canuto Abreu. E nessa pergunta ele foi autorizado e na informação que lhe veio como resposta diziam, inclusive ele tem respondido mentalmente a algumas questões. Então a partir daquele momento, ele já comparecia com um caderno e fazia anotações que lhe interessavam, e nas voltas e nas demais reuniões ele continuou fazendo anotações e perguntas, além de reunir diversos comunicados mediúnicos de outros médiuns, cadernos que lhe eram enviados para seus estudos ou que ele solicitava. E assim, com essas perguntas e respostas, surgiu a primeira edição de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Uma obra monumental, portentosa, que abarcava todo o saber humano, e em perguntas e respostas didaticamente construídas, metodologicamente construídas para criar o interesse e despertar a atenção dos estudiosos e dos leigos, Allan Kardec publicou O Livro dos Espíritos, inicialmente com 501 perguntas, em 1857. Quantas perguntas tinha na primeira edição? Olha, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, datada de 18 de abril de 1857, surgiu com 501 perguntas e suas respostas, naturalmente. No entanto, da mesma forma como Kardec ou o Sr. Rivail iniciou as pesquisas, ele continuou. E suas anotações, suas próprias perguntas levadas aos médiuns, que ele mais dedicava sua atenção e pesquisa, independente das demais dezenas de médiuns pelo mundo que enviavam suas correspondências, ele podia aprimorar a pesquisa, comparar, analisar, fazer novas indagações e, portanto, em seguida à primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec fez a versão definitiva com 1019 perguntas e respostas, tornando-se assim a versão que nós conhecemos até os nossos dias. O que levou Kardec a publicar o Livro dos Espíritos? É interessante isso, porque a gente também imagina que no tempo do Sr. Rivail,
quando ele publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, muita gente e os próprios conhecidos dele, familiares, etc., devem ter realmente perguntado a ele: mas por que você foi pesquisar esse assunto, entrar em um tema desse tão controvertido? Ou como é que você descobriu essa sua linha de pesquisa? Provavelmente todo tipo de pergunta deve ter sido feita e certamente ele deve ter respondido que as questões o iluminaram na sua feição mais instigante, que era o de pesquisador. Quando o Sr. Rivaio entrou em contato com os fenômenos espíritas, mediúnicos espíritas, tomou conhecimento das mesas girantes, dos fenômenos de Hydesville, onde o espírito batedor ele fazia pancadas nas portas e a família Fox codificava as pancadas como sim, não, e foram entrando em comunicação com o espírito Charles Rosman e finalmente descobrindo sua identidade. Todos esses fenômenos do tempo foram contemporâneos de Allan Kardec, naquele momento antes da edição do Livro dos Espíritos, o Sr. Rivaio, e aí ele foi embevecido pela temática e percebendo a coisa séria que havia por trás daqueles fenômenos, foi levado do sentimento de pesquisa e de descobrir essa nova ordem de coisas. Então, a gente também, como espírita, sabe que um papel dessa grandeza não viria ao acaso. Portanto, o espírito ali reencarnado no Sr. Rivaio, que depois usaria o codinome de Allan Kardec, ele sabia do papel que ele foi incumbido e sabia também que se ele fracassasse, Deus supriria a sua falha, a sua ausência, com outros missionários que estariam apostos para resolver a questão da revelação dos espíritos. Mas Kardec saiu-se bem e pôs a bom termo cumprindo a missão de organizar os ensinamentos dos espíritos e de chamar a essa organização de controle universal do ensinamento dos espíritos, entre outros métodos que utilizou, e finalmente dar vazão, dar expansão e transformar os livros, principalmente o Livro dos Espíritos, na voz dos espíritos. Quais métodos Kardec usou para chegar na edição de O Livro dos Espíritos? É natural que a gente se pergunte qual foi o método adotado por Allan Kardec, e que na verdade ficou conhecido posteriormente como o método kardeciano. Esse método ele envolve duas vertentes: o método experimental, que Herculano Pires prestigia e elogia muito no trabalho da codificação, bem como um método pestalozziano, um método intuitivo racional. A combinação dessas duas metodologias fez com que Kardec tivesse muita segurança na análise das comunicações, nas comparações, nas deduções, e também intuitivamente ele se orientava para buscar respostas e para elaborar perguntas que proporcionassem o resultado comparativo que ele desejava e assim formar um consenso. E para formar este consenso, ele adotou um método que ele chamou de controle universal do ensinamento dos espíritos. Como resultado do método intuitivo racional e do método experimental, ele chamou ao controle universal do ensino dos espíritos uma técnica que ele considerou muito proveitosa para poder comparar, analisar e dizer qual era a revelação, qual era o ensinamento, qual era a comunicação mediúnica que fazia mais sentido no controle universal do ensinamento dos espíritos. Então este consenso resultava naquilo que ia para a revista espírita, ouvia todas as pessoas que liam a revista e posteriormente, após maturar bem a ideia, o tema, o artigo, ele consultava também os espíritos e ouvia suas opiniões, diferentes graus que os espíritos tinham nas comunicações, e finalmente, ao estabelecer um consenso e sua própria análise referendar, ele colocava nas obras que publicava. Assim foi um método seguro e que posteriormente foi utilizado nas ciências psíquicas, dando resultados muito satisfatórios, e pode-se dizer que o método kardeciano é um legado que ficou para as ciências da alma. Qual a importância dos médiuns para o surgimento de O Livro dos Espíritos?
A importância dos médiuns, na verdade, é absoluta, no sentido de que Deus permitiu a existência dos médiuns para se tornarem portas, janelas e megafones da voz dos espíritos. Então, sem os médiuns, no sentido como é colocado, a gente não teria a revelação. Então, Deus proporcionaria outra forma de revelar o conhecimento da vida espiritual, do mundo espiritual e de suas leis naturais. Mas o caminho escolhido desde os profetas no Velho Testamento é exatamente a comunicação entre espíritos superiores, chamados também de anjos, entre profetas vivos e profetas que já estavam no mundo espiritual. Se você ler todo o Velho Testamento, vai ver que tem sempre, nas revelações dos profetas, um espírito que eles dão um nome, inclusive de alguns que já faleceram, e esses espíritos vêm e, através dos profetas, revelam e fazem profecias. O que os médiuns fizeram foi exatamente permitir que os espíritos falassem através deles e pudessem falar ao mundo da sobrevivência da alma à morte do corpo, da possibilidade das reencarnações, dos mundos habitados por espíritos em diferentes escalas de progresso, de forma tal que sem a mediunidade nós não teríamos a revelação nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, como Jesus se encontra com Elias, com Moisés, e ele fala a respeito desses profetas e dos encontros. A Bíblia é recheada de fenômenos mediúnicos, e o que aconteceu com o Espiritismo é exatamente a profecia de Jesus de que o Consolador prometido viria relembrar as verdades que ele falou e falar muitas outras coisas que naquele momento, há 2000 anos, a humanidade não estava preparada para ouvir. Então, no tempo certo, veio o Espiritismo, através dos médiuns que são os modernos profetas, para falar as verdades da vida maior e falar das leis naturais que regem o universo sob o império da vontade do Criador, Deus. Kardec precisou de quantos médiuns na sua pesquisa? Olha, nós sabemos que para chegar a esse volume de pesquisa, Allan Kardec deve ter entrado em contato com dezenas de médiuns espalhados pelo mundo, porque de todas as partes do planeta ele dizia que recebia correspondências, mensagens, comunicações de espíritos, que ele catalogava e que servia ao propósito da pesquisa. No entanto, aqueles médiuns com os quais Allan Kardec entrou em contato com o fenômeno espírita e que depois procurou para estabelecer pesquisas mais específicas, quando ele reunia um apanhado de comunicações a respeito de um determinado tema, de uma parte do livro, então ele fazia reuniões ou participava de reuniões com os médiuns da família Boudin e também na casa da senhora de Planimetion. Essas médiuns, jovens, algumas de 14, 16 anos, na casa de seus pais e na companhia deles, vieram a serem entrevistados os espíritos através delas, respondendo a perguntas específicas ou gerais, espontâneas ou na forma de evocação, de forma que Kardec teve principalmente aí 4 a 6 médiuns mais próximos que serviram ao propósito da pesquisa e se tornaram os principais médiuns utilizados na sua pesquisa. No filme Allan Kardec e também na biografia de Allan Kardec, ele registra que esses médiuns não foram nominados na obra da codificação porque foram tantos médiuns que serviram ao propósito da pesquisa e também das edições que as perguntas foram feitas pessoalmente por Allan Kardec e outras lhe foram encaminhadas, que ele utilizou o pseudônimo. Ao invés de usar Rivaio, que já era conhecido como professor na França, ele utilizou o codinome, o pseudônimo de Allan Kardec, para exatamente despersonalizar e para que o ensinamento dos espíritos fosse realmente dos espíritos, e não de uma pessoa e não de um grupo de médiuns. Embora o nome Allan Kardec vincule naturalmente ao codificador, que foi ele quem, utilizando-se da sua capacidade, do seu método, reuniu todas essas comunicações e contribuições em uma obra majestosa, portentosa, que sobrevive ao tempo e sobrevive à evolução da ciência. E como ele dizia na abertura do Livro dos Espíritos a respeito daquela proposta: fé verdadeira
é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Qual a importância de O Livro dos Espíritos para o Espiritismo? O Livro dos Espíritos ele é composto de 4 partes. A primeira parte trata da criação divina, das causas primeiras, e ali ele desdobra as questões começando com o que é Deus. E nessa resposta, ele obtém, a partir daí, as revelações a respeito da ordem universal, do início e do destino dos seres e do universo. Nessa primeira parte, Kardec teve a intenção de ampliar esse estudo e trouxe em seguida, em 1868, o livro A Gênese, que trata também dessa temática de forma mais ampla e alcançando uma dimensão maior de pesquisa com um grau de maturidade dos seus estudos. Já na segunda parte de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar os espíritos falando sobre o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. E também daí resulta uma segunda obra, que é o Livro dos Médiuns, onde Kardec faz um estudo das mediunidades, os tipos de mediunidades, de médiuns, os escolhos da mediunidade, enfim. Na terceira parte de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as leis morais. Que maravilha! As leis morais, elas refletem a lei natural de Deus e as regras de convivência no universo e não apenas na Terra. E para expandir essa terceira parte de O Livro dos Espíritos, Kardec publicou, posteriormente, o Evangelho segundo o Espiritismo. E na sua introdução, ele destaca que o ensino moral do Cristo, comparado com os outros fenômenos da sua vida social, familiar, dos milagres, etc., os ensinamentos morais são os únicos que encontram consenso entre todas as religiões e por isso o Evangelho segundo o Espiritismo trata apenas do ensinamento moral de Jesus Cristo. Kardec pergunta aos espíritos várias questões que são lhe respondidas a respeito de como a relação de causa e efeito entre nossa conduta, nossas escolhas e atitudes se repercutem na nossa vida futura, no pós-morte e também na vida presente. E desdobra esse tema da quarta parte do Livro dos Espíritos no livro O Céu e o Inferno. Portanto, aí está o Pentateuco Espírita. Embora ele tenha publicado outras obras, eu quero dar destaque à Revista Espírita, que iniciou em 1º de janeiro de 1858, de forma que a codificação, o Pentateuco, são esses livros que se estão entrelaçados com o Livro dos Espíritos e os outros 4. Fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E vamos repetir isso para a gente relembrar e entender a forma de compreender a fé espírita. Além de Livro dos Espíritos, quais outros livros Kardec escreveu? Eu gostaria de fazer aqui uma referência ao livro O que é o Espiritismo. Esta obra, ela tem um valor muito grande para quem deseja fazer diálogos com outras autoridades religiosas, com pessoas que contrapõem argumentos e críticas ao Espiritismo, porque ali Kardec dá uma aula de como a gente se portar, como argumentar, como responder às críticas que são feitas à doutrina espírita e ao movimento espírita. Então, essa obra merece ser lida e relida por todos que participam de plenárias. É muito importante a gente ter essa dimensão da qualidade de argumentação que Kardec usa nessa obra para responder a todos os questionamentos. Aí vamos também lembrar aqui a Viagem Espírita, de 1862, quando ele relata suas experiências nessas viagens, algo muito importante para conhecer como Kardec lidava naqueles momentos com as viagens e com os espíritas que têm interesse em conversar com ele e de lhe ouvir. Temos ainda com destaque para a Revista Espírita. A primeira edição foi em 1º de janeiro de 1857. A Revista Espírita é um legado extraordinário. Kardec utilizava suas edições, seus periódicos mensais, para lançar as ideias novas e colher a experiência, a crítica, as opiniões de espíritas e contraditores que, lendo a revista, mandavam para ele suas correspondências, suas opiniões, que ele lia com muita atenção, sem deixar nenhuma sem resposta.
Isso fazia com que ele aprimorasse o conteúdo, a comunicação, a revelação do Espírito ao ponto de alcançar tamanha perfeição ou próximo do que ele desejava nesse sentido, até publicar em suas obras de forma definitiva. E por fim, a gente vai ver o Obras Póstumas, que é o livro que a gente sabe que, até pelo nome, Obras Póstumas é porque foi publicado após sua morte. E Obras Póstumas foi publicado em 1890, né? Kardec desencarnou em 1869. Obras Póstumas é um apanhado de seus artigos, estudos, comparações, análises que ele fez em vida, mas que não teve tempo de utilizar em algum material impresso e publicado. Muita paz, muita luz. Salve Kardec!